Convite, Maria Helena, é um prazer falar com vocês. Passei 30 segundos escolhendo a roupa hoje, derrubei café, 3 minutos. Foi bem, escolheu. Né? Foi todo o tempo que eu dedico à escolha de roupas. Então, eu vim apresentar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito no escopo da entrega de valor, aquele número grande ali. A ideia, então, é saber se a análise textural quantitativa de rochas ígneas, vulcânicas e subvulcânicas pode dizer alguma coisa sobre a propensão de uma área ter ou não áreas de interesse econômico para petróleo e gás, para óleo e gás. Então, um time grande, né? À esquerda estão os professores em ordem alfabética, à direita estão todos os estudantes envolvidos em ordem de chegada no projeto. Então, a Guinho, a Larissa, é a que está há mais tempo no projeto, aí tem a Natasha como pós-doc e duas aquisições recentes pós-petroígnia, que são a Naomi e a Laura de C. Estão no terceiro ano agora. Então, quando a gente fala de exploração de áreas de interesse para a ocorrência de petróleo e gás, de óleo e gás, geralmente a gente fala de etapas de exploração que são indiretas, que evoluem para etapas de exploração direta. O mais comum da reconstrução paleoambiental é utilizar uma mescla de geofísica com petrografia e geoquímica de matéria orgânica e de paleontologia. A Petrobras, ao contrário do que muita gente pensa, é uma empresa enorme com várias áreas de atuação. Tudo voltado para energia, mas tem desde grupos de petrologia ígnea, geofísica, petrologia metamórfica, reconstrução geotectônica, tem uma gama de pesquisa enorme lá. Quem nunca visitou o CENPES seria legal passar a saber, mas vários de vocês devem ter visto o título da minha fala hoje e se perguntado, mas que raios as rochas e a textura das rochas tem a ver com a indústria petrolífera, né? E tem muita coisa, desde do fornecimento de calor para maturação térmica de matéria orgânica, até o papel das rochas vulcânicas na preservação dessa matéria orgânica, no impedimento da oxidação da matéria orgânica, preservação em ambiente anóxico. Então, por que a gente quer definir, usar a textura para definir o ambiente de colocação dessas rochas? Uma para auxiliar na reconstrução paleoambiental, mas mais do que isso, quando a gente olha para a textura das rochas, essa textura diz muito sobre os ambientes de cristalização, sobre a dinâmica cinética de cristalização, mas ter ou não ter água durante a sedimentação e durante a maturação da matéria orgânica pode ser definitivo na ocorrência, na preservação do estado de oxidação dessa matéria orgânica. Então, a pergunta norteadora de todo o projeto, que foi uma pergunta feita pela Petrobras, não por nós, seria possível utilizar a análise textural quantitativa de rochas para inferir se havia água ou não durante a colocação de rochas basálticas? E aí, essa pergunta é muito interessante, não só porque, como eu já falei, traz respostas sobre o potencial de preservação da matéria orgânica, mas também porque, para fazer textural, a gente usa uma lâmina regular, de 3 por 2 centímetros. Em geral, quando as pessoas vão para o campo, quando a análise exploratória se inicia, nem sempre a gente tem as rochas em superfície. Muitas vezes elas vêm de calhas ou de furos. Então, esse... Tem luzinha nesse? É esse? É. Vou apontar. Então, se vocês... Por exemplo, aqui a gente está vendo as filolavas, mas se você não tiver o todo, num furo, numa amostra de calha, você vai ter uma amostra muito pontual dessa filolava. A ideia, então, é se a textura da rocha poderia seguir uma lógica fractal, né? Se eu poderia diminuir bastante o volume de amostra e ainda assim ter alguma informação sobre a presença ou ausência de água durante a cristalização das lavas. Então, a ferramenta principal é a análise textural quantitativa feita em seções delgadas comuns e correntes, que as que a gente usa na 108. Então, a ideia é pegar amostras de ambiente de solidificação conhecido, ou seja, subaéreas e subaquosas, fazer a descrição da textura dessas amostras e saber se essa textura, os parâmetros texturais quantitativos, podem dar ideia ou não da presença de água durante a cristalização das rochas. Então, o mais comum de ser utilizado na textural quantitativa é o estudo de distribuição de tamanhos de cristais, ou bolhas, vesículas, né? Ou a distribuição espacial e mesmo de orientação de cristais. Isso é algo extremamente trabalhoso. Estão aqui alguns exemplos. Aquele à esquerda é meu, e esse do meio e à direita aqui são já da Guinho, da Larissa. Vocês estão vendo ali que os cristais de plagioclásio estão todos digitalizados manualmente e tem que ser assim, tem que digitalizar todos os cristais da amostra de uma determinada fase. Pode até ser mais de uma fase, mas como o plagioclásio é das fases
ígneas mais comuns, a gente escolheu o plagioclásio, até porque o contraste de cores na ótica facilita um pouco esse trabalho de delineação. A textural quantitativa, a única informação que a gente usa são os atributos de forma dos cristais. Então, eixos maiores e menores e, em alguns casos, orientação. E a razão de forma, ou seja, a gente pega duas variáveis e transforma em algumas outras, desdobra em outras variáveis. E o que diz a análise textural quantitativa, a teoria da análise textural quantitativa é que um diagrama tem o tamanho do eixo maior dos cristais na abscissa e o logaritmo natural da densidade populacional das populações de tamanho na ordenada, se a rocha sofreu ou passou por um evento de cristalização simples, essa distribuição vai definir uma reta. E nessa reta eu posso fazer uma regressão, tirar os coeficientes angulares e lineares. A distribuição tem um erro no Y. Aqui está o segundo diagrama que eu posso obter com simplesmente medindo o tamanho de cristais, que é o logaritmo natural do tamanho do eixo maior. E aqui em Y está a distribuição de tamanho. Né? Aqui, então, é o eixo, tamanho normal. Aqui, pela densidade populacional. Aqui é quantos cristais eu tenho numa determinada faixa de tamanho. Nessa segunda faixa de tamanho, quantos cristais eu tenho mais os da faixa anterior e assim por diante. Por isso que é cumulativo. E aqui é um diagrama bi-exponencial, né, bi-logarítmico, com logaritmo natural do eixo maior e do número de cristais maiores que um determinado tamanho. Então, esse ponto, quantos cristais são maiores do que ele, tudo, né, fica aqui em cima e vai descendo à medida que eu tenho cristais, cada vez menos cristais maiores do que uma determinada faixa de tamanho. Então, só por medir uma seção, eu consigo fazer 3 diagramas, interpolar curvas ou retas e tirar de todas essas curvas ou retas coeficientes angulares, lineares e coeficientes de segundo grau, mais algumas outras informações, por exemplo, a curvatura dessas curvas aqui, o grau de curvatura. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma série de amostras de controle, querendo dizer que a gente sabe se essas amostras se formaram em ambiente subaéreo ou subaquoso, obteve para essas, tem umas 60 amostras aí. Então, as verdes são mostradas as verdes são as subaéreas, as vermelhas são as subaquosas, e botou nos diagramas clássicos. Apesar do olho humano ser capaz de definir, de identificar uma certa tendência de separação entre os dois grupos, ainda tem uma mescla, né? Tem coisa verde para cima aqui, coisa vermelha para baixo, tem uma região aqui que as coisas se misturam. Então, o olho humano não é capaz de, a partir dos dados texturais, falar se tinha água ou não. Foi aí que a gente partiu para a aprendizagem de máquina e para a automatização do processo. Se vocês pensarem que cada lâmina de basalto fino tem cerca de 5 a 10 mil cristais de plagioclásio, fazer isso à mão é extremamente trabalhoso. Então, a gente partiu para uma etapa de automatização de tudo, inclusive da obtenção dos eixos maiores e com os erros intrínsecos à automatização. Então, tudo aqui é feito à mão, é também feito do método automatizado para a gente conseguir comparar e saber até que ponto um humano é necessário, pode ser substituído inteiramente por um computador. Então, as razões de forma, como eu tinha falado, que de uma única variável, uma única dimensão, né? Você tem as dimensões em 2D, você pega eixo maior e menor, a gente deriva todas as demais variáveis numéricas, uma delas é a razão de forma. Vou explicar por que a gente mede a razão de forma, porque quando a gente está fazendo análise textural quantitativa, a gente está medindo tudo em 2D. Mas a gente sabe que a distribuição de tamanho, de forma, de volume, seja lá o que for, em rochas é em 3D. Então a gente precisa proceder ao que a gente chama de correção estereológica, que é passar do 2D para o 3D. E para isso a razão de forma é necessária e agora também está automatizada. Então o que eu estava falando agora, dos dados corrigidos para 3D, tem uma diferença de distribuição, de tamanho, que é bem diferente, né? Você desloca os cristais para tamanhos maiores na medida em que você faz a correção estereológica. Todos os passos necessários para obter aqueles 3 diagramas do início da fala. Hoje, então, a gente tem cerca de 50 e poucas, 60 lâminas já digitalizadas, metade de cada tipo, e o fluxo de trabalho produz coisas desse tipo. Uma sessão inteira, os cristais visíveis, na medida da nossa limitação de resolução óptica mesmo, espacial, a distribuição normal de cristais, né, do ONN do eixo maior aqui, a distribuição cumulativa, as razões de forma e as retas de interpolação do diagrama de CSD clássico, do cumulativo e fractal. Então, tudo isso está automatizado, exceto por essa parte aqui que a gente ainda está apanhando bastante.
Ou seja, a parte mais difícil ainda está sendo feita à mão. Por isso que eu vou dedicar um pouquinho da fala sobre os desafios de automatizar essa segmentação de cristais. Isso daqui é a Meta, né, fez um algoritmo que chama Segment Anything. Então, eles carregaram uma base de dados com milhares e milhares de imagens, milhares e milhares de modelos, e esse Segment Anything, você passa o mouse por cima e ele consegue segmentar. Cada cristal vai mostrado de uma cor, isso é um problema do algoritmo, porque depois ele te dá vários arquivos de saída, um por cristal, mas esse não é o maior problema. Às vezes você passa o mouse por aqui e não consegue. Isso daqui foi o máximo que a gente conseguiu por esse método automatizar a segmentação. É pouco ainda. Os segundos testes que a gente está fazendo chama-se segmentação instanciada. Basicamente, essa imagem aqui é bastante entendível, né? Bastante clara. Então, o que a gente consegue fazer hoje é isso aqui, todo mundo é ovelha, né? Mas na segmentação por instanciada, por instância, a gente consegue olhar, por exemplo, não, isso daqui é uma ovelha, mas o focinho está aqui. Então, eu começo a ovelha do meio aqui e consigo definir melhor, mesmo que se toque, né? Que os objetos que eu quero diferenciar, segmentar, se toquem, eu consigo diferenciar quem é cada uma das ovelhas. E isso serve muito para o que a gente está fazendo, porque esse é o melhor que a gente já conseguiu até agora com segmentação automatizada. São quase 5.200 cristais e vários deles se tocam. Então, não pode ser uma segmentação normal. E também não pode ser um computador normal com um modelo normal. É um modelo super avançado que, por exemplo, a gente tem usado o cluster, o supercomputador. Porque num computador normal leva umas 4 horas cada lâmina. Então, é muita coisa. Então, qual que é a pergunta, a resposta inicial? A gente está com 1 ano e meio de projeto, um pouco mais, 3 meses. Faltam 9 meses para nascer o projeto. E a pergunta inicial era, eu posso utilizar a textural quantitativa de rochas para fazer inferência sobre o ambiente de colocação dessas rochas? A pergunta, só com o dataset real, é sim, com 85% de acurácia. O que a gente fez aqui? A gente carregou todos os parâmetros numéricos, então aqui eu tenho coeficiente linear e angular. Coeficiente linear e angular. Coeficiente segundo grau, angular e linear. Só aqui são 3, 2, 7 parâmetros. Tenho a curvatura, 8 parâmetros. E a gente foi pegando todos os parâmetros numéricos possíveis a partir da interpolação de retas ou de polinômios nas curvas de CSD, obtidas via CSD. Então, a gente tem 12 variáveis numéricas e uma categórica, porque são amostras de controle. Então, a gente sabe se é subaérea ou subaquosa. E aí a gente alimentou classificadores automatizados. Utilizamos um tipo de classificador automático que chama Boost, que é o que aprende com os próprios erros. Então, ele faz árvores de decisão. O tamanho é maior do que tanto? Classifique como subaérea. Depois na subaérea. O volume é menor do que tanto? Classifique como subaquosa. Então, ele vai fazendo árvores de decisão no meio do caminho e faz isso reiteradas vezes, aprendendo com os próprios erros. Porque você dá para o computador o dataset real, fala para ele, classifica para mim o dataset que eu não conheço, e ele faz isso várias vezes, treina o classificador, depois classifica e fala, olha, eu acertei tanto. A partir desse errei tanto, portanto, ele vai rodando novamente até minimizar o erro, até o erro chegar num patamar. Então, com esse algoritmo de classificação automatizada, a gente chega em 85% de acurácia. Aí, o que a gente pensou? A gente tem 30 amostras de cada tipo, mais ou menos 30 amostras de cada tipo. Está chegando mais amostras de controle. Talvez seja um problema de número reduzido de amostras, porque 85% de acurácia parece bom para a gente, mas para tomar uma decisão numa indústria de milhões de reais não é. O que a gente fez? Alimentou esse dataset real com um dataset sintético. A gente assumiu que todas as variáveis ali assumem distribuições gaussianas. Então, se a média de distribuição de intercepto é, por exemplo, mais 2, eu vou assumir que o mais 2 é a média e assumo uma gaussiana para criar outros dados sintéticos a partir dessa média, uma distribuição normal. Então, a gente fez isso para os dois tipos, aumentou, a gente chama de augmentação isso, né, em ciência de dados. A gente aumentou o dataset com mais 100 amostras sintéticas. E isso subiu a acurácia para 95% da classificação automática, para colocar os dados texturais de uma determinada amostra e dizer se tinha ou não água durante a cristalização dessa rocha. É isso. Gol!